Mais uma aula de física. Hoje a gente vai estar trabalhando sobre as escalas termométricas. Quais são essas escalas termométricas? Nós temos aqui três tipos de escalas termométricas. Nós temos a escala Kelvin, que é representada por K. Nós temos a escala Celsius e nós temos a escala Fahrenheit. São essas três escalas que mais padrões que existem. Existem outras. Então aqui, o ponto de ebulição da água. O que é o ponto de ebulição? É o ponto em que a água começa a ferver. A escala que nós utilizamos é a escala Celsius. Então na escala Celsius, a água ferve a 100 graus. Na escala Fahrenheit, 373,5. E na escala Kelvin. Na escala Fahrenheit, 212. O ponto de fusão da água, ou seja, a água começa a derreter nessa temperatura 273,15 na escala Kelvin, 0 na escala Celsius e 32 na escala Fahrenheit. Ou seja, elas apresentam escalas diferentes. Há mais padrões que nós vamos trabalhar aqui, nós vamos levar mais em consideração a escala Celsius e a escala Kelvin. A gente já vai aprender hoje como fazer essas conversões de unidades. E o zero absoluto, o que é esse zero absoluto? O zero absoluto, ele está na escala Kelvin. Na escala Kelvin, o zero, quando a temperatura é zero, chamada também de zero absoluto, na escala Celsius, ela é menos 273, ou seja, essa temperatura significa um valor onde jamais uma substância ela vai conseguir baixar mais que essa temperatura, que é chamado de zero absoluto na escala Kelvin. O zero Celsius na escala Kelvin, ele é 273,15, ou seja, são valores totalmente diferentes. Então, como é que nós vamos fazer aqui, ó? Então, esse T maiúsculo quer dizer temperatura em Kelvin, K, tá bom? TC, temperatura em graus Celsius, mais 273. Ou seja, isso significa o quê? Ó? Que a temperatura em Celsius, a escala Kelvin, ela é maior do que ela, 273. Quando a gente vê aqui, ó, de 0 até 100, a temperatura na escala Kelvin é 373,15. Se você for ver isso aqui, a diferença também é de 100. Então, assim, basta usar essa fórmula. Então, vejamos aqui, ó, nesse exemplo. A temperatura de 20 graus Celsius, ou seja, vai ser TK, que é a temperatura em Kelvin, será igual a TC. TC significa temperatura em Celsius, que é 20. 20 mais 273. Então, se eu for somar 20 mais 273, 70 mais 20... 270 mais 20 vai dar 290, com mais 3, 293. Então é só eu somar da escala Celsius para a escala Kelvin. Substitui na fórmula aqui T significa em Kelvin, TC em Celsius. Então vamos aqui outro exemplo. Agora eu tenho 300 Kelvin na escala Celsius, equivale a quanto? Agora vejam esse exemplo. Agora, ao invés de a gente substituir em TC, o 300, ele representa o T maiúsculo, que é a temperatura em Kelvin. Vai ser igual, nesse caso agora não tem o TC, igual a TC mais 273. Pronto. Agora eu vou resolver isso aqui, ó. Como eu quero saber o valor de TC, ele vai ficar sozinho um membro. Mas eu gosto de organizar logo. Então eu vou deixar TC é igual. Quando eu troco de membro, eu troco de sinal. Então se esse mais 273 for para o primeiro membro, ele está mais, ele vai menos. Ou seja, organizando vai ficar 300 menos 273. Que no caso aqui, a temperatura vai dar temperatura em graus Celsius vai ser de 27 graus Celsius. Então é dessa forma que a gente faz as seguintes conversões.